Então, hoje, 18 de outubro de 2021, uma segunda-feira, nós vamos dar início à nossa aula de História na turma do terceiro ano, ok? No nosso manual, na página 21, ele diz assim: os animais ajudam nos trabalhos do campo. Deixa eu colocar aqui o manual para mim poder. Oi? 18 do 10. Para poder ficar manuseando, Pedro, e você conseguir ver melhor. Pedro e Ranieri, né? Apesar que Ranieri saiu, acho que a internet dele caiu. Mas diz assim: os animais ajudam nos trabalhos do campo. Zeca estava muito atento à narração do documentário e gostou de saber que o próximo assunto era o uso dos animais nos trabalhos do campo. Com a domesticação dos animais, os grupos humanos puderam utilizá-los de diferentes maneiras, no trabalho do campo, no transporte e para a obtenção de produtos de origem animal. Aí nós temos aqui 3 imagens, né? Aí no livro nós temos 3 imagens. A primeira diz assim: os bois foram utilizados em grande escala na agricultura, principalmente para puxar arados e outros equipamentos que preparavam o solo para o plantio e a colheita. Tá? Então, hoje se usa aquelas máquinas que a gente já viu em outras aulas, mas antigamente, não é, se usavam os animais para poder fazer esse tipo de trabalho. Aí nós temos na segunda imagem os bois, cavalos e camelos são exemplos de animais utilizados há muito tempo como meio de transporte. Eles podiam puxar carroças, veículos militares ou ser utilizados como montaria. Né? A gente sabe que, como não existia o veículo, não é? Então, o transporte através de animais ou carroças puxadas por animais, né, especificamente esses, bois e cavalos, era muito comum, né? Se fazer em alguns lugares que ainda é comum, mas não é como antes, sabe, Clarinha? Antes era muito habitual mesmo, porque não existia o veículo. Agora, na zona rural, que é a zona onde tem os plantios. Oi? Lá se utiliza muito esses tipos de animais, tá? Até, e de carroças também, para poder fazer o transporte de alimentos para esses animais, sabe? Para poder, às vezes, fazer a locomoção mesmo de algumas pessoas de um lugar para o outro. Quando eu frequentava mais o interior do estado, isso quando eu era criança, esse local que eu vou citar é quando eu era criança, eu tinha assim, a idade de vocês. Aí a minha avó morava nesse sítio, meus avós moravam nesse sítio por parte de mãe. E nas férias, era muito comum a gente ir passar férias lá. Só que não tinha transporte, a gente não tinha na época carro, a gente ia usou transporte coletivo, que é umas Toyotas, não sei se vocês conhecem, que é um carro muito antigo também utilizado no campo. Aqui devia ser uma casa antes da escola. Antes, 21. Antes de. Hã? Não, ele que está perguntando o que era aqui antes da escola. Ah, sei. Era ali, né? Ah, eu bem que desconfiei. É parecida, né? Cerâmica. Aí, então, a gente descia, faz tempo, né? A gente pegava esse Toyota, descia na estrada, na pista, como se chama, né? Na estrada, e aí tinha que ir ou andando
até a casa dos meus avós, que era uma distânciazinha boa, ou ia andando, ou um dos meus tios ia com um carro de boi buscar a gente na estrada. O carro de boi é uma carroça puxada por boi. Entendeu? Aí a gente subia naquela carroça, colocava a mala e ó, ia embora. De carro de boi. Para mim, que era criança, era muito legal. Eu achava o máximo ir para o sítio. Tinha vezes que pegava nas carroças, aí eles pegavam as coisas e falavam. Cidade, aqui mesmo no nosso bairro, né? No bairro que vocês moram, lá onde eu moro também, é comum, pode-se dizer, que a gente vê carroças puxadas por cavalos, né? Onde essas carroças as pessoas colocam materiais reciclados, né? Ou então aquelas coisas que Eles pegam lixo. ou então aqueles materiais tipo eletrodoméstico ou alguns móveis que as pessoas não querem mais, aí eles recolhem para dar um destino ou levam para reciclagem mesmo, né? E vendem também, ganham dinheiro com isso. Mas esse tipo de carroça que eles falam aqui tinham outras finalidades, né? Aí tem assim, os animais criados pelos seres humanos permitiram o acesso a diferentes produtos de origem animal, como ovos, leite e carne, para a alimentação e para os vestimentos, a pele de alguns animais para se fazer roupa, né? A gente sabe que o leite que a gente toma é da vaca, não é da caixinha, né? Não vem da caixinha. A gente compra ele na caixinha. Eles pegam o leite da vaca, leva para a indústria, né? E bota na caixinha. Para pasteurizar, para poder colocar aquele leite na caixinha e a gente comprar no supermercado. Fazer a desinfecção desse leite. Agora, o leite lá do interior, né, do sítio, da fazenda, das naturais, é muito legal. Aí é tirado da vaca mesmo, né? Não vai passar para a caixinha, não. Se toma direto do leite que se tira da vaca. Pega um balde, né? Um balde que eles têm específico, tira o leite ali daquela vaca, bota nesse balde e em casa se toma. Às vezes cozinha, né? Ferve, no caso que a gente chama ferver. Ferve o leite para ele poder durar mais ou coloca na geladeira. É? Aí o touro é E tem um boi. também. Preparado. Daí eu amo em cima dele. E daí dá medo, né? Tudo. Então aí esse. Foi? É a queca de madeira. Aí esse leite ele está totalmente natural, né? Sem nenhum conservante. E dali também pode fazer queijo, manteiga, né? Se faz o queijo. Tem muitos sítios por aí que se faz o queijo, faz a manteiga. Tudo derivado desse leite. E os ovos que a gente tira da onde os ovos? Aquela galinha que é criada ali no chiqueiro, próximo geralmente às casas, ela vai dar aquele ovo e se tira também para o consumo, tanto próprio como também para venda. Tem? A minha tia também tem um galinheiro. Então, assim, são alimentos que eles são totalmente, né, tirados do sítio, da fazenda, às vezes para o consumo próprio, às vezes para poder revender também e gerar algum lucro, né? Aí diz assim, na atualidade, os animais ainda estão presentes nos trabalhos do campo. E aí temos dois exemplos aí, né? Do boi e do cavalo, que podem ser usados para preparar o solo para um novo plantio,
E nós temos aqui na segunda imagem cavalos que podem ser usados como transporte e auxílio na condução do gado. Aí nós vamos ter a quinta questão, que a gente não vai fazer só semana que vem, e temos o trabalho na cidade. Não, só semana que vem que a gente vai fazer exercício do manual. Porque Pedro e Gabriel ainda estão sem o livro. Coloca a data aí, 18/10. Vai. Aí nós temos assim, o próximo assunto do documentário era o trabalho na cidade e as tecnologias que surgiram nesse espaço. Aí diz assim, a cidade também foi outro espaço que aprendemos na escola. Sim, mas agora a gente vai conhecer algumas tecnologias usadas nos trabalhos desse espaço. A gente podemos fazer aqui? Vai fazer na próxima aula. Assistindo ao documentário, as crianças aprenderam que os seres humanos... O 10. Que os seres humanos, depois de se estabelecerem de maneira permanente nos territórios, criam os primeiros povoados, que cresceram até se tornarem vilas. Tempos depois, essas vilas deram origem às cidades nas quais vivemos atualmente. Aí nós temos aí o nosso glossário, que diz que povoado são pequenos grupos que vivem na agricultura e pecuária. Vila, povoação maior, com comércio e alguns serviços. E cidade, grande área ocupada com diferentes espaços de trabalho e estudo. Essas são as diferenças, né? Aí nós temos o seguinte, duas imagens. Na página 23, lá em cima, nós temos duas imagens que diz assim. Na cidade, o povoado de Curitiba, no Paraná, deixa eu descer aqui um pouquinho, cresceu até tornar-se uma cidade desenvolvida. Na cidade, muitos trabalhos que nasceram nas vilas e povoados sofreram transformações para atender novas necessidades humanas. Assim, os construtores, os ferreiros, os artesãos e comerciantes, como sapateiros também e muitos outros, modificaram suas formas de trabalho para atender a um número cada vez maior de consumidores. As cidades, não é, elas eram muito pequenas, onde atendiam apenas a necessidade local daquelas pessoas que moravam ali, não é? E com o passar do tempo, esse número de habitantes também foi aumentando e, consequentemente, as duas necessidades também foram mudando e aumentando. Então, daí se houve a necessidade, não é, que esses lugares, essas cidades, passassem a aumentar e atender várias cidades. Às vezes a gente precisa de algo que no nosso bairro tem, que a gente consegue atender a nossa necessidade. Vai ali no comércio e consegue comprar algo. Mas tem coisas que no nosso bairro não tem. E aí a gente precisa ir para um comércio maior, né? A gente precisa ir para um local que tenha mais comércios, mais sortimento, né? Para que a gente possa encontrar aquilo que a gente está precisando ou desejando, certo? Aí nós temos aí algumas imagens que diz assim, detalhe de A Torre de Babel, de Peter Bruegel, o velho 1563. Aí nós temos um tecelão em 1884. A ilustração em um manuscrito dos anos 1450
E oficina de sapateiro entre 1640 e 1660. Ou seja, são imagens, né, que retratam um cotidiano, que retratam um período, mas de muitos anos atrás, de muitos séculos atrás, onde a gente consegue observar que era muito diferente do que é hoje. Por exemplo, quando a gente vê aí essa imagem do tecelão, né, que está ali fazendo algum tecido, para alguma roupa ou para algum utensílio, não sei, uma rede, um tapete, enfim. Mas veja como é feito. Hoje são feitos em fábricas, né? E usando equipamentos mais modernos possíveis, numa velocidade muito maior. Mesma coisa aí no sapateiro, que está abaixo. Os sapatos eram feitos de maneira manual, totalmente manual. Hoje são em fábricas. Né? Quantos sapatos não se fazem por minuto? Ainda que se use o trabalho manual, que tem fábricas, mesmo usando a tecnologia, ainda se usa para alguns serviços, algumas etapas o trabalho manual, mas é muito menor do que antes. Antes era totalmente manual. Teve uma época até que se usava muito os sapatos de crochê. Agora eu me lembrei dessa fase. Tem que se usava sapato de crochê. Comprava-se, ia na cidade, comprava o solado. Comprava o solado. Mas era para adulto também. Para bebê é muito comum ainda hoje, mas eu me refiro a uma época que se usavam os adultos, as mulheres, as meninas, os meninos nem tanto. Era mais as mulheres adultas, né, e as meninas, as crianças no modo geral. Se ia na cidade, comprava o solado, tipo um borracha, um plástico, uma coisa desse tipo. E ali ele vinha furado, assim, acima, e ali começava a fazer o ponto e fazia o sapato. Que, na verdade, inclusive, essa moda está até voltando, que eu estava vendo no Instagram, que já tem muitas pessoas que voltaram a fazer esse tipo de calçado. Então, mas hoje se usa muito a indústria, né? A mão de obra realmente, nessa situação, era pouco utilizada. Hoje se usa muito marca, né? Cor. Deixa eu ver. Então, olha só, hoje se usa indústria para vários tipos de atividades. Né? Principalmente, né? Tanto para fazer o tecido, para confeccionado. Oi? Tipo de algodão, né? Sou muito conhecedora de tecido, não, mas é um tipo de algodão. Agora tem vários tipos, né? De tecido assim. Mas eu não conheço muito esse tipo de tecido, não. Aí diz assim: a pergunta de Massaro logo foi respondida num documentário. Sim, porque ele perguntou assim, né? E a industrialização, onde entra na história das cidades? Aí diz assim: há mais de 300 anos, o trabalho artesanal produzido por pequenas oficinas passou a dividir espaço. Ô Pedro, estás conseguindo me ouvir direitinho? Tá Sim, cortando? sim, tia. Tá cortando não, né? Não, tia. Eu vou tirar a minha imagem para ver se fica melhor, porque tem hora para mim que está oscilando aqui. Aí eu vou tirar a minha imagem, já que vai ficar só me ouvindo. Tá Né? bem, tia.
Ah, com certeza, Adriana. Com certeza. Ó, a gente vive mais ou menos, é uma estatística, não é certo, né? Pode ser mais ou menos. A gente tem uma estatística de vida de 85 anos, 80, 85 anos, dependendo. Pessoas que vivem tempo, como também tem pessoas. Diga. Que sabe. Deixa eu dizer. Embora se tenha uma estatística, senta lá, de vida, vamos dizer, 80 anos, não quer dizer que não vai haver pessoas com 100 anos, com 90 anos. Não quer dizer que não vai morrer pessoas com 20 anos, com 10, com 40. Entendeu? A gente só faz nascer e morre com dias. Agora, estatística vai ser um mais ou menos. Eu fico com medo quando alguém fica falando morrer. Não, meu amor. Vocês também acham que faz medo que eu não gosto. Olha, eu fico pensando que eu não quero morrer. Tá? Tem um desejo de morrer. Todo mundo quer viver, né? Mas isso aí vai ser consequência da nossa vida aqui, né? Entendeu? Que brasileiro? Isso mesmo, claro. Então, ela diga. Brasileiro. Pode. Vai, aproveita que fez. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. O tempo todinho. Quanto mais 3. Aí diz assim, cadê? O espaço passou a dividir o espaço com novas tecnologias que surgiram a partir de um período histórico chamado Revolução Industrial. Página 23. É verdade, 24. Aí diz assim, nesse período ocorreu um grande aumento na invenção das máquinas movidas a motores e a vapor. Tudo é clássico. A vapor e a carvão. Tudo é clássico. Esse tipo de tecnologia foi utilizado em fábricas, em meios de transporte de máquinas agrícolas. É o que, Victor? Porque não diz, né? Porque é para escrever. Colocou a data. Então já está de bom tamanho. Então, olha só, a questão da revolução para fazer esse exercício só semana que vem. Espera, só um pouquinho. Não, mas espera. Rian está lá, Pedro está lá. Olha só, o que eu já falei, eu vou falar novamente. Todos esses exercícios de hoje para trás, que já passou, a gente só vai fazer semana que vem. Quem quiser ir adiantando em casa, ótimo. Quem não, a gente só vai fazer semana que vem. A nossa aula vai ser tudo exercício.
Porque a gente pode adiantar em casa. Porque como a gente estava sem o manual esses dias, eu só fiz explicar para vocês e vocês copiaram algumas coisas do quadro. E atividades a gente só vai fazer semana que vem, porque Pedro e Gabriel estão ainda sem o manual. Vão vir pegar essa semana. Vai. Então, aí, quando for semana que vem, tanto história quanto geografia, a gente só vai fazer exercícios. Deu para entender? Entenderam agora? Aí, olha só. Com relação à Revolução Industrial, nós temos aí uma imagem que diz assim: a industrialização mudou a paisagem das cidades, que se tornaram espaços com grandes quantidades de chaminés. Por quê? Porque se era muito utilizado nas fábricas ainda o carvão, tá? E aí eles precisavam dessas chaminés, né? Que é onde exatamente eles botavam, faziam a queima desse carvão e essa fumaça saiu através das chaminés. Hoje também se usa ainda muito chaminé, mas para outros tipos de combustíveis, tá? Eu acho que foi aqui na sala que eu falei que ainda em algumas padarias, principalmente de subúrbio, se utiliza ainda muito carvão para poder assar o pão. E aí tem essas chaminés, ou de uma maneira diferenciada, mas ainda se tem as chaminés que em alguns lugares a gente vê aquela fumacinha escura saindo. Está sendo utilizada a queima do carvão para poder assar aquele pão. Aí nós temos na página 25, diz assim: nessa época, muitos avanços científicos auxiliaram no desenvolvimento de novas tecnologias que aceleraram as transformações dos trabalhos das pessoas. Muitas das transformações que estão na sociedade atual tiveram início nessa época, como os veículos movidos a motor e a organização das instalações industriais. Aí nós temos aí um transporte, né, que eu não consigo ler porque está justamente escrito em cima da imagem. Deixa eu olhar aqui no meu. Mas diz assim: a industrialização permitiu o desenvolvimento de novas tecnologias e alterou a relação do ser humano com o trabalho e com o tempo. Não é porque com essa tecnologia chegando, e esse transporte aqui no caso, que é o que ele está falando, sendo substituído pelo transporte de animais, ele se tornou mais rápido, mais eficaz. Não é, Sofia? Lá no seu lugar. Então, fez... Oi, quem está chamando? Oi, Flávio. O computador o quê? Aqui, eu posso chamar Quando ele voltar. Então, esse transporte, né? Essa tecnologia chegando, ele se tornou um transporte mais eficaz, mais rápido, mais seguro também, né? Onde auxiliou muito as pessoas da região, da localidade. Aí tem assim, você sabia? No Brasil, as indústrias surgiram há mais de 100 anos. A maior concentração de fábricas deu-se nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. As primeiras fábricas produziam alimentos, bebidas, roupas, calçados, tecidos, móveis, produtos químicos e automóveis. Hoje, né, essa indústria, do modo geral, ela se espalhou pelo mundo, se espalhou aqui no Brasil. 10 e 15. Nós temos ali, em Abreu e Lima, que eu acho que vocês não conhecem, que é um pouquinho distante daqui. Eu conheço. Conhece?
Que bom que vocês conhecem. Então, eu me equivoquei, né? Achando que vocês não conhecem, a maioria conhece. Lá em Abreu Lima, tem uma área que tem um polo, onde é chamado setor industrial, onde há várias indústrias, vários serviços desse tipo, como fontes de água mineral, como indústrias de tinta, de argamassa, empresas que trabalham com guarda da Eliane, algumas empresas que trabalham com a lavagem de roupas de hospitais, como aqueles lençóis, as toalhas, as roupas de hospitais dos pacientes. Tem uma empresa que é uma lavanderia, na verdade, né? Que ele faz esse serviço, presta esse serviço. Tem o quê? Tem fábrica também de massa de cuscuz, que é o flocão, aquele floco de cuscuz. Então, assim, é uma área que tem muitas indústrias, onde vários serviços tem fábrica de chocolate, fábrica de ração de cachorro. Ô, Victor, aqui em cima tem um bebedouro. Aqui, ó. Em cima, viu? Então, é uma área que tem muito. Vem, Flávio. Tem muitas indústrias, certo? Tanto no ramo alimentício, como indústrias diversas, né? De produtos químicos, de serviços, tá? Aí nós temos aí uma imagem que diz assim: produção industrial de roupas, remédios e automóveis. Aí ele está dando três exemplos. Vai. Está vendo agora? É só hora. Senta aí, Flávio. Aí nós temos a oitava questão que a gente vai ver na semana que vem. Aí diz assim: a sessão do documentário havia terminado e as crianças sentiam-se como se tivessem feito uma viagem no tempo, do trabalho e da tecnologia. No entanto, Marina ficou com uma dúvida. A forma de trabalho das pessoas continua se modificando por causa da tecnologia? Esse daí já foi 25. Página 25, a outra. 2. Essa aí, ó. Essa que está na sua mão, aqui atrás. Tá nessa aqui, nós dois tem que colocar data. Aí diz assim, né? Ela quer saber se ainda continua se modificando, não é? Esse tipo de trabalho por conta da tecnologia. Sempre, né? Sempre que vinha algo novo, que vinha uma nova tecnologia. Poxa, eu vou olhar para a senhora e mas não é para fazer. Sempre vai haver mudanças, sempre vai haver uma mão de obra especializada, sempre vai haver transformações nessa mão de obra e nesse trabalho. Aí na página 26, bora! Diz assim, outras leituras. Estamos vivendo uma nova revolução industrial. Aí nós temos a primeira revolução industrial. Leia aí para mim, Clarinha, por favor. Sim. Ok. Pedro, Gabriel, quer ler a segunda revolução, Pedro? Hein, Pedro, você quer ler, meu amor, a segunda revolução industrial?
Então, bora lá. Ô, Victor, lê aí para mim. Victor, lê aí para mim, por favor, a segunda Revolução Industrial. Sim, aí. Como a eletricidade é combustível, vocês inventam na produção de bens. Que eu posso. Pode, só um minuto. Então, olha só. Na primeira Revolução Industrial, vejam as mudanças, né? Os avanços, na verdade. Na primeira Revolução Industrial, se trocou, né? O desenvolvimento foi ligado à questão do carvão e do vapor, né? Foi a grande revolução que houve, entre outras coisas, mas a princípio o que o livro está falando para a gente, né? Aí, na segunda, já foi o quê? Já surgiu equipamentos elétricos, né? O uso de fontes energéticas, como eletricidade, combustível fóssil, e, consequentemente, o aumento dessa produtividade. Na terceira Revolução Industrial, lê aí, por favor, Luiz. Artefatos. Então, olha só, na terceira revolução já foi o quê? O surgimento do computador, da robótica, centros educacionais, né, que trabalham já com robótica, que ensinam os seus alunos a trabalhar com robótica, como até montar mesmo um simples robô. Foi. Já tem feira, né, onde se utiliza e se fala muito dessa mão de obra através de robôs, né? Agora, robô, quando ele quer falar de robô, não necessariamente é aquele robôzinho que a gente tem na nossa mente, como se fosse um ser humano. Até uma indústria, uma máquina, não sei se vocês já viram na televisão, que tem algumas máquinas que elas são como um braço. Elas parecem um braço, né? Ali são braço que é manuseado através dos equipamentos para poder fazer algum tipo de serviço. Ou seja, se você pedir a ele, qualquer coisa que pedir então, a ele. a gente pensa quando se fala nessa tecnologia ligada a robô, é esse tipo de robô que parece um ser humano. Entendeu? Esse robô pode ser como esses braços mecânicos, né? Pode ser um carrinho que ele consegue monitorar através de controle, né? Para fazer, para trazer, para levar alguma coisa. Tem cirurgias que já é feito, cirurgia através de robótica, que é aquela cirurgia que quem faz não é o médico, literalmente, são aqueles robôs, aqueles braços, digamos assim, Braços gigantes. que fazem a cirurgia no paciente. Agora, claro, monitorado pelo médico, né? O médico está ali atento a tudo, mas são cirurgias robóticas, né? Que faz através de robô. Quarta geração, que é a quarta revolução industrial. Pedro, você quer ler, meu bem? Pedro Gabriel. Abaixa um pouquinho a tua câmera, Pedro. A gente está vendo, sabe o quê? O teto da tua casa. Oi, tia, é o quê? Você quer fazer a leitura da quarta revolução industrial, da página 26? Eu sou para. Eu sou. Daqui, ó. Tá frio. Eita, deixa eu abrir. Deixa eu te mostrar.
Aqui, ó. Ó, dessa parte aqui, ó. O uso da automatização Quer fazer essa... máquinas Ah, terminou? realizando o trabalho humano. Isso mesmo. Na quarta revolução, olha só, a gente também já passa por ela, que é o uso da automatização, ou seja, máquinas realizando o trabalho humano. A gente já sabe que tem alguns serviços que a gente consegue, através do simples toque no celular, não é? Acender a luz da minha casa, abrir a porta, não é? Tia, agora a gente consegue até acender e apagar a luz com o celular, tia. Pois é, isso mesmo. A gente já sabe que isso existe. Por exemplo, eu daqui da escola, se na minha casa tivesse algum oi. Diga, Cláudia. Eu não tô rodando. Pode colocar mais três, porque não colocou mais três. Se a minha casa tivesse algum serviço de automatização, eu daqui poderia controlar, não é? Fazer com que uma luz fosse acesa ou apagada, fazer com que, por exemplo, a máquina de lavar roupas pudesse funcionar, entre outras coisas. Né? Tem cortinas que já são automatizadas, que com um simples aperto no botão, ela vai abrir ou fechar. Então, isso já é. Ali é por sensor. Aquelas portas são por sensores. Né? O sensor ele vai perceber que está aproximando-se alguém e a porta se abre. Mas esse aqui da automatização é diferente. Eu tia tava amarrando com a taça pequena, eu tava amarrando. Aí acabou tudo bem. Todo mundo ficou falando que isso é pequeno. O que é pequeno? Então, mas a automatização é diferente de sensor. A automatização é eu conseguir distante, uma certa distância, controlar o que eu quero. É diferente. Aí nós temos alguns exercícios que naturalmente a gente não vai fazer. Vai até aqui a página 27. E na página 27, para a gente finalizar, ele diz assim. Vamos chegar aquela tutida. Oh, meu Deus, também, tia. Ó, Arranca. Isso. eu vou tirar agora. Não, agora? Agora você vai sujar sua roupa. Em casa você tira seu dedo. Agora nós não suja sua cara. Então, olha só, na página 7. Na página 7, nós temos assim: compreendendo documentos. A enciclopédia. Aí diz aí, na que se teve início na era industrial, foi publicado na Europa um conjunto de livros conhecido como enciclopédia ou dicionário razoável das ciências, das artes e dos ofícios. Ele era composto por 35 volumes, ou seja, 35 livros. Nessa obra, os autores Jean e
Denis, e uma série de conhecimentos tecnológicos e artísticos que faziam parte dos saberes da época. Então, olha só, hoje já não se usa muito enciclopédia, já não se tem mais o hábito em ter coleções de livros. Mas há alguns anos atrás, de coleção, mas alguns anos atrás se era muito comum ter enciclopédias. Era uma sequência de livros com vários volumes, por exemplo. Eu acho que não, se marca, só quando fecha mesmo. Agora foi. Não. O que acontece? Tem-se o volume 1, que se fala, que está falando sobre um determinado assunto. Por exemplo, Enciclopédia de História, volume 1. Aí, um determinado assunto, vamos dizer, que traz sobre o trabalho, que é o que a gente está estudando nessa unidade. Ele vai ter o volume 1 falando sobre trabalho. No volume 2, tá bonito. No volume 2, ele vai continuar sobre trabalho, mas de uma maneira mais detalhada, mais aprofundada, sabe? No volume 3, aí ele já, de uma maneira também mais, de uma maneira mais detalhada, ele vai trazer dados, fatos históricos, estudos. Então, aquele tema vai sendo mais aprofundado. E aí gera uma enciclopédia, que vai ser um conjunto de livros, tá? Pronto, tá. Então, ele vai vir com vários livros direcionados a um tema específico. Se era muito comum ter enciclopédias. 27. E outra, se era bonito, né, ter na estante da sua casa. Eu só quero que vocês deixem um caderno de atividades. Porque o caderno de atividades não vai usar em casa, né? Aí deixem aqui na minha mesa o caderno de atividades. Agora, eu lembro que era muito bonito, inclusive, se ter na estante da sua casa, né, na estante da sala, uma coleção, uma enciclopédia, né? Hoje pouco se é utilizado, só aquelas pessoas que realmente gostam muito de uma leitura, que são mais conservadoras, que ainda mantêm algumas enciclopédias. Hoje é muito comum a gente fazer pesquisas na internet, né? Nem a biblioteca. Guarde todos. Esqueceu? Não, mamãe, isso aqui você pode guardar em casa. Aí a gente já corrigiu. Então, se era muito comum, ainda hoje, para as pessoas mais conservadoras, ou que gostam muito de leitura, ainda tem alguma enciclopédia em casa, né? Mas, para vocês, essa nova geração, se usa muito o quê? A internet, para poder fazer pesquisa, tirar dúvidas, né? Assim, nem a biblioteca se usa mais. O que era muito comum, se usar a biblioteca também, ir àquele espaço, procurar aquele livro que o professor indicava, fazer a leitura, fazer um resumo daquele livro, né? Um trabalho que fosse sugerido. Hoje se usa muito os livros digitais, né? Ou a internet propriamente dita para poder fazer alguma pesquisa. O que eu acho, de uma certa forma, uma pena, porque era tão bom se juntar aquele grupo de alunos, ir a uma biblioteca, fazer uma pesquisa, passava lá algumas horas. Enfim, eram momentos bons, era agradável, eu particularmente gostava. Hoje já não se faz mais isso, né? Eu quero só o caderno de atividade. E a Alice, está escrito Alice. Me dá Alice, me dá Sofia, Letícia, Flávia, Eliane. Já deu? Tem que usar aquela atividade para hoje, tá? Por isso. Então, olha só, estou percebendo
Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Eu já me levantei. Já. Tia, Já, já. eu não trouxe, não. Trouxe não? Daqui não, tia. Então, olha só. O nosso assunto, a nossa aula de hoje, vai ficar nessa página, tá? Lembrando que temos como atividade de casa o nosso manual. Eu não sei se você viu, Pedro, aí no chat. Geografia, página 13 e 14 do manual, que é o exercitando. E história, da página 13 a 15 também do manual. Conseguiu anotar? Então, olha só, meu amor.